Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 19. Perspectiva triédrica. Vistas técnicas ou ortogonais. Vistas técnicas. Definição NBR 8403. Vistas técnicas é simplesmente a arte de representar um objeto em 3D, tridimensional, ou seja, 3 dimensões, no PPO, plano de projeção ortogonal, já estudados em geometria descritiva na aula 15, de formas claras, com suas retratações em VG, verdadeira grandeza, como perspectiva triédrica. Bom, pouco se aborda vistas técnicas como perspectiva triédrica. Diante de estudos sobre vistas técnicas, podemos definir mais 3 outras vistas opostas, perfazendo assim as 6 vistas técnicas. Em estudos de peças mecânicas, daí a denominação de vistas ortogonais. Ok? A princípio, analisaremos peças no primeiro diedro só com 3 vistas técnicas: vista frontal, VF, ou de frente, vista lateral, VL, ou de lado, e vista superior, VS, ou de cima. Na aula seguinte, entenderemos as 6 vistas técnicas melhor. Ok? Vamos lá. Vistas técnicas. Exemplo 1. Observe aí um cubo no espaço com suas 3 faces bem definidas, com números. Face 1 do lado, face número 2 na frente e face número 3 na parte de cima do cubo, certo? Bom, esse cubo está em perspectiva cavaleira. Vamos colocar esse curso no PPO, plano de projeção ortogonal. Observe. Ele está entre 3 planos, alfa 1, alfa 2 e alfa 3, certo? No momento que você colocar esse cubo com essas mesmas características, ou seja, o lado número 1, a frente número 2 e a parte de cima número 3, ele muda suas características. Observe, a face número 1 passa a ser a vista frontal, ou seja, a frente do cubo. A face número 2 passa a ser a vista lateral do cubo, ou seja, a face número 2 passou a ser o lado do cubo. E a face número 3 continua sendo a face superior ou vista superior do cubo, ou seja, vista superior ao número 3, certo? Então dê uma olhadinha lá no assunto Geometria Descritiva, aula 15, para entender e recordar um pouco sobre vistas técnicas, ok? Vamos lá. Vistas técnicas. Exemplo 2. 3 vistas. Bom, analisamos anteriormente um cubo dentro do PPO, plano de projeção ortogonal no primeiro diedro. Estamos analisando agora uma peça tridimensional também sobre os 3 eixos já conhecidos: o eixo A da altura, o eixo X da largura e o eixo Y da profundidade. Esses 3 eixos também representam o PPO, plano de projeção ortogonal. Então essa peça também será representada em verdadeira grandeza, certo? Observe o seguinte, só que a frente da peça estará sempre sob o eixo Y da profundidade. O lado da peça estará sempre sobre o eixo X da largura e a parte de cima sobre o eixo A da altura, ok? Então observe, a vista frontal será a parte verde. Observe, vista frontal estará sobre o eixo da profundidade, sempre. Vista frontal, certo? A parte vermelha sobre o eixo X da largura será sempre a vista lateral ou do lado, certo? E a parte de cima será a vista superior, que não muda nada, certo? Continua sendo ela. Então observe, sempre a frente do objeto ou da peça estará sobre o eixo Y da profundidade. E sempre a largura ou lado da peça estará sob o eixo X da largura.
E a parte de cima, obviamente, continua a mesma, certo? Então você pode analisar uma peça tanto naquele plano de projeção ortogonal no primeiro diedro, ou sobre esses três eixos, da altura, largura e profundidade, que o resultado será sempre o mesmo, ok? Vamos ver outro exemplo para ficar mais fácil. Vamos lá. Bom, vistas técnicas. Voltamos ao exemplo 3, onde analisaremos três vistas. Essa casinha aí está como se fosse aquele cubo, ele está no espaço. Observe, onde a vista lateral da casa é a parte verde, a vista frontal da casa é a parte amarela e a vista superior é o telhado, marrom, ok? No momento que você pega esta casa e coloca dentro do plano de projeção ortogonal no primeiro diedro, como aquele dado, as coisas mudam, suas características mudam. Então observe, a vista lateral da casa é a parte verde, a vista frontal, que é a frente da casa, é a parte amarela, e a vista superior é a parte marrom do telhado, ok? Eu vou colocar agora essa casa dentro do plano de projeção ortogonal. Observe que muda as características, ou seja, vamos projetar essa casa, olha, a vista frontal vai ser a parte verde agora, a vista lateral será a parte amarela e a vista superior permanece, certo? Então, como representar? Eu vou representar a vista frontal, observe, ele vai acontecer lá no alfa 2, no plano alfa 2. Então, nós vamos representar essa parte verde como vista frontal da casa, certo? Como representar a vista lateral? A vista lateral eu vou representar sobre o plano alfa 3. Observe. Então, o que era frente antes passou a ser lado, e o que era lado passou a ser frente. Então, a nossa vista lateral será a parte amarela, representada no plano alfa 3, certo? E a parte superior continua. A parte superior será representada no plano alfa 1, que é o telhado da casa, continua o mesmo, certo? Então, você tem que entender o seguinte, uma peça qualquer no espaço livre, ela tem características frente, lado e cima de um jeito. O momento que cai dentro do plano de projeção ou é representado sobre aqueles três eixos, da altura, largura e profundidade, muda suas características. A frente muda, o lado muda e a parte de cima permanece. Ok? Vamos ver outro exemplo para ficar mais fácil e mais claro ainda. Parece meio confuso, mas vamos começar a clarear. Vamos lá. Vistas técnicas, exemplo 4. Veja que já analisamos 4 exemplos com esse, 3 vistas. Vamos analisar, essa peça está em perspectiva isométrica, onde sabemos que existem os 3 eixos aí, o eixo da altura, o eixo da largura e o eixo da profundidade, sob o pH plano horizontal, ok? Falei anteriormente que sempre sobre o eixo da profundidade será a frente da peça, e sempre sobre o eixo X da largura será sempre o lado da peça, ok? Vamos ver um simulado aqui em movimento. Vamos ver como é que funciona. Observe. Vista frontal, o F, ok? Vista lateral, o BA, certo? E a vista superior, o IN, lá de cima, observe. Então, observe, a vista frontal é o F, vista lateral é o BA e vista superior o IN, ok? Vamos ver mais um exemplo aí para a gente fixar isso definitivamente. Vamos lá. Vistas técnicas, exemplo 5, 3 vistas. Bom, já analisamos até agora 4 exemplos, mais um para a gente encerrar e começar a cotar, ou seja, determinar medidas. Então observe, essa peça aí está em perspectiva isométrica sob os 3 eixos da altura, largura e profundidade. Comentei anteriormente que sempre sob o eixo da profundidade seria a frente da peça e sempre sob o eixo da largura seria o lado da peça. A parte de cima continua mesmo, certo? Então observe, a vista frontal da peça será sempre essa parte mais escura aí. Observe, é um verde escuro, vista frontal com essa faixa amarela, certo? O lado da peça está sob o eixo X, então a vista lateral, essa parte com verde mais claro,
assim, um verde meio cana, observe, vista lateral. E a parte superior, está bem claro aí, é a parte azul, certo? Observe sempre que as vistas são retratadas em verdadeira grandeza, ou seja, sem defeito algum, sem inclinação nenhuma, perfeitamente com seus traços retilíneo perfeito, com suas medidas corretas, através dessas vistas técnicas que será desenvolvida essas peças em perspectiva, ok? Bom, daí para frente vamos analisar agora essas vistas mais cotas, ou seja, mais suas medidas. Vamos lá. Vistas e cotas ou cotagens. Bom, o que é que ele quer dizer com isso? Nós já sabemos, já conhecemos as vistas técnicas, certo? Já sabemos qual a vista frontal de uma peça, a vista lateral e a vista superior. Agora nós vamos cotar. O que é cotar? Determinar medidas dessas vistas já estudadas até agora, certo? Veja a observação ao lado. Exemplo 1, cotas. As cotagens das peças em mecânica geralmente são feitas em milímetros, segundo a BNT, e com setas nas extremidades das linhas de cota NBR 10126. Bom, vamos traçar algumas peças aqui em centímetros para facilitar nosso entendimento, mas sabemos que toda peça em mecânica deve ser ou são sempre cotadas em milímetros, ok? Bom, essa peça que está em nossa tela já é do nosso conhecimento. Veja, a vista frontal, verde escura, a vista lateral, verde claro, e a parte superior, azul claro, certo? Vamos cotar essa peça, ou seja, vamos determinar as medidas da sua vista frontal, da sua vista lateral e da sua vista superior. Veja o exemplo a seguir das vistas dessa peça aí. Nessa mesma tela, observe. Vista frontal, cotada, vista lateral, cotada e a vista superior cotada, ou seja, já com suas medidas determinadas, certo? Pronto. Tem pequenos detalhes que você deve observar. Linha auxiliar, aquela linha um pouco bem no centro da sua tela, um pouco mais grossa. Cota, o que significa cota? São os valores, as medidas, certo? O espaço entre a linha de cota e a peça sempre no mínimo de 7 milímetros, segundo as normas, para não ficar muito pegada, muito grudada a linha de cota com a peça, que a linha de cota é essa parte azul aí mais grossa. Então, temos que conhecer, saber os elementos que compõem uma cota ou cotagem. Observe, a linha auxiliar, o que é que significa, qual ela, a cota, que significa os valores, as medidas, e a linha de cota, que é essa linha aí, que fica paralela, sempre paralela às peças, que deve manter uma distância no mínimo de 7 milímetros, ok? Vamos ver mais um exemplo para fixar esse nosso raciocínio a seguir. Vamos lá. Vistas e cotas ou cotagens. Exemplo 2. Observe de novo. As cotagens das peças geralmente são feitas em milímetros, segundo a BNT, e com setas nas extremidades das linhas de cota, NBR 10126. Veja um outro exemplo aí. Observe, a peça está em perspectiva isométrica, já retratamos sua vista frontal, sua vista lateral e sua vista superior. Observe que ela está cotada em todos os ângulos. Então, para se construir uma peça dessa, é necessário que se determine medidas. É como se você estivesse fazendo a planta baixa de uma casa. Você determina as medidas e o engenheiro, o arquiteto, projeta e faz a casa, certo? Observe, é a mesma coisa. Então, nós temos a peça em perspectiva isométrica, já com suas vistas cotadas, vista frontal, vista lateral e vista superior. Observe que as vistas são sempre representadas em verdadeira grandeza. As vistas não sofrem deformações. Ela tem que estar assim de frente para você certinha. Ok? Vamos lá. Deu um acabamento. Observe. Então a nossa vista frontal é o verde cana. Nossa vista lateral, a parte vermelha. E nossa vista superior, a parte azul. Ok? Está cotada a nossa peça. Então nós já sabemos o que significa vistas técnicas. Analisamos as 3 vistas, certo? Já analisamos cotas e cotagens. E a seguir nós vamos analisar
as vistas ortogonais, ou seja, as 6 vistas de uma peça no plano de projeção ortogonal. Ok? Vamos lá. Então ficamos por aqui nessa aula e até a próxima. Espero que tenha gostado de minha aula. Conto com você na próxima e obrigado pela atenção. Até lá!